Sim, nós estamos prontos para ouvir a doce palavra do nosso amado Senhor Jesus. Eu queria te convidar para você abrir sua Bíblia em Mateus 13, 55 a 57. Mateus 13, 55 a 57. Eu lerei, você vai poder acompanhar essa leitura. Mateus, Evangelho segundo nos escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 13, versos 55 a 57, diz o seguinte: não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Judas? Não vive entre nós, ou não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão em sua terra e na sua casa. Essa última afirmação é muito interessante. Não há profeta sem honra na sua terra e na sua casa. O que nós temos de informação nos versos anteriores também é muito interessante, porque a autoridade de Jesus estava sendo questionada devido ao fato de que as pessoas ali o conheciam. E nós vemos que Jesus tem então no mínimo 6 irmãos, porque olha a pergunta no verso 56: não vivem todas as suas irmãs entre nós? E antes disso, no verso 55, seu pai José, sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, 4 irmãos. E irmãs, se está no plural, é porque são 2 ou mais, então no mínimo 6 irmãos. Mas não é essa a informação interessante aqui. Quando o texto começa, diz assim: não é este o filho do carpinteiro? E normalmente um filho herdava a profissão de seu pai. Se José foi carpinteiro, logo o ofício que Jesus aprendeu foi o de carpinteiro. Um dia, lendo um livro muito interessante, eu encontrei nele uma pergunta muito interessante. A pergunta é: por que Jesus foi carpinteiro? É um livro do Augusto Cury. Eu não gosto muito do Augusto Cury. Ele tem coisas boas, mas tem coisas ruins também. Você tentar examinar a Jesus da perspectiva psicológica é uma coisa impossível, porque é uma mente limitada tentando entender a mente infinita de Jesus. Dá para você abstrair algumas coisas, mas Jesus é infinito, e a sua mente infinita não cabe na nossa compreensão. Tem coisas do Cury que eu não concordo, tem coisas que eu acho muito interessantes, mas é como disse o apóstolo Paulo: a gente examina todas as coisas e retém o que é bom. De vez em quando até uns folhetos ruins eu leio aí para a gente ver o que está acontecendo, às vezes quando a gente vê as coisas. Mas essa pergunta é interessante. Essa pergunta é muito interessante. Por que é que Jesus foi carpinteiro? Jesus poderia ter tido qualquer profissão que ele bem quisesse ter. Jesus podia ter sido pescador, e ele teria um gancho nisso para pregar o Evangelho, Ele não fez isso com os discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, como ele de fato chamou seus discípulos. Ele podia ter sido um pescador, ele podia ter sido um doutor da lei, quem sabe, conhecedor da lei que era, mas não. Ele podia ter sido um intérprete da lei, embora ele não fosse de família ligada a tudo isso. Por que ele escolheu então essa família e um pai que o adotou, sendo carpinteiro, sabendo ele que seria carpinteiro? Por que carpinteiro? Sabendo que o Senhor não faz absolutamente nada por acaso. Isso não existe com Deus. Não existe coincidência. O que existe é a providência de Deus. Não existe coincidência. O que existe é convergência. Nós falamos isso aqui
No ano passado, quando eu vim conhecer a igreja, não sei quantos se lembram, mas nós aprendemos que não existe coincidência, existe convergência, não existe acaso, existe providência. Não existe, da perspectiva do Senhor, um acidente. O que existe é o agir de Deus nas nossas vidas. Da nossa perspectiva pode parecer que alguma coisa é um acidente, mas lá na frente a gente vai entender, olha, meu acidente foi necessário para isso, para aquilo ou para aquilo outro. Jesus podia ter sido qualquer coisa, mas escolheu ser carpinteiro. Escolheu ser carpinteiro. Por que carpinteiro? Porque essa profissão foi pensada, ela foi planejada, ela foi, de fato, assim, ela foi uma profissão necessária para nos ensinar coisas interessantes. E aí você pode se perguntar, mas por que o questionamento, pastor? O que tem ele ser carpinteiro? É porque se você parar para pensar, Jesus trabalhou a vida inteira com os instrumentos que seriam usados para crucificá-lo. Jesus trabalhou com madeira e ele foi crucificado no madeiro. Jesus trabalhou com pregos e ele foi fixado na cruz com pregos. Jesus trabalhou com martelo. E o que foi que fixou os pregos nas mãos e nos pés de Jesus, cravando-os na madeira? Martelo. Por que Jesus foi então carpinteiro, se isso traria a ele a memória daquilo que viria a acontecer com ele, e ele já sabia que aconteceria? Não pense você que Jesus foi tomado de surpresa, porque sendo ele Deus, ele sabia exatamente que tipo de morte ele teria. Quantas vezes ele pegou no martelo e talvez tivesse pensado, pai, quando chegar o meu cálice, o cálice que eu vou beber, que é a obra redentora lá na cruz, um desses vai ser usado sobre mim. Quando ele pegou seu prego, quantas vezes ele deve ter pensado nisso? Um dia eu serei transpassado com um prego, talvez não com os pequenos que ele estivesse pegando, mas sabendo que haveria grandes pregos, grandes cravos. Por que essa profissão então? Para que essa profissão? Em primeiro lugar, Jesus foi carpinteiro para nos ensinar que podemos vencer em comunhão com o Pai os piores dramas da nossa vida. Jesus passou a vida olhando para os pregos, para os martelos, para as madeiras, sabendo com que tipo de morte ele morreria, coisa que nós não sabemos, e ele conviveu com isso. E qual era o seu sustentáculo? A comunhão com o Pai, porque ele havia se esvaziado da sua glória, ele assumiu o corpo de um homem, ele assumiu a nossa natureza humana, mas nunca deixou de ser Deus, contudo se esvaziou da sua glória, e o que o sustentava? O que o sustentava era a comunhão com o Pai, desde o princípio e até o final, o que o sustentou foi a comunhão com o Pai. Depois de um período de provas, no começo do seu ministério, depois que ele, Jesus, suplanta Satanás, mandando-o embora, após havê-lo confrontado com a palavra, vieram anjos e o serviram. E no último dia do seu ministério, quando ele estava lá no jardim, orando, suando gotas de sangue, ele clamava ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. De onde vinha a força? De onde vinha a condição de pensar nisso tudo e chegar até as vias de fato e da cruz? Bom, vinha da sua comunhão com o Pai. Isso nos ensina algo precioso. Nos ensina que se tivermos comunhão com o Senhor Jesus, nós passaremos por tudo aquilo que temos que passar. O servo do Senhor Jesus não está livre de problemas, mas ele passa por eles. Na verdade, nós temos até a nossa cruz, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E às vezes ela parece assim difícil de carregar. Abrir mão de família, muitas vezes, abrir mão de coisas, abrir mão de carreira, abrir mão, sabe-se lá do que pode ser requerido da gente, e parece que é pesado, mas o que é que nos ajuda a passar pelas as adversidades? A comunhão com o Senhor Jesus.
É isso. Conheci um senhor que com 80 e tantos anos quebrou a perna, ficou 6 meses em cima da cama. E quando a gente ia visitar, falou, que pena que o senhor está nessa condição, né? Ele falou, não, foi bom porque eu nunca li tanto a Bíblia como li agora nesse tempo. E foi bom que eu descobri que tenho tantos amigos nessa cidade que eu nem sabia que tinha. O Senhor foi muito bom para comigo. É a comunhão que nos capacita a passar por todos os problemas, todas as dificuldades. E quando não há Cristo, o que nos resta é o desespero. Jesus, Ele conseguiu lidar e Ele lidava com todos aqueles instrumentos, com tudo aquilo que já o remetia à cruz desde a infância, por causa da sua plena comunhão. E Ele nos ensina que podemos passar por todas as circunstâncias, se houver comunhão com Ele. Assim como Ele tinha comunhão com o Pai. Ele foi carpinteiro, porque Ele morreria com os mesmos instrumentos com que sempre trabalhou então. Nenhum homem suportaria isso. Mas Ele suportou, sim, porque era Deus, e sim, por causa da sua comunhão com o Pai, por causa dos momentos de refúgio com o Pai, por causa de momentos de refrigério com o Senhor. E é isso que vai nos capacitar a continuar seguindo. Sim, momentos como o de hoje, como os que nós vivemos agora, são necessários para a nossa vida, são refrigério. Sim, momentos de comunhão são importantes. Às sextas nós temos tido reuniões de oração tão inspiradoras para a nossa vida, e elas nos inspiram para seguir adiante. Sim, Jesus orava muito e buscava muito a presença do Pai. Olha para o ministério de Jesus, a todo tempo Ele estava orando. Começou o seu ministério orando, encerrou o seu ministério orando. Quando viu que seus discípulos estavam cansados, Ele os levou para um outro lugar sossegado, e lá Ele estava orando. Jesus orou com muita frequência, buscou comunhão com o Pai com muita frequência, era conhecedor da lei de um modo maravilhoso, porque Ele a escreveu junto com o Pai e com o Espírito Santo. Essa comunhão o mantinha de pé, e é essa comunhão que vai nos manter de pé e fazer com que passemos por toda e qualquer prova. Oração, Bíblia, comunhão com Deus, vida de intimidade com Ele. O Senhor Jesus foi capaz de olhar para aquilo que o feriria uma vida inteira e ser ferido por aqueles instrumentos, porque tinha comunhão com o Senhor. Jesus foi carpinteiro para nos ensinar que podemos sim passar por todas as coisas em Cristo Jesus. E então nós nos lembramos do apóstolo Paulo dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. E a maioria das pessoas hoje entende aquilo tudo errado. Eu posso vencer, ganhar e acontecer, porque tudo posso naquele que me fortalece. Sim, pode, mas você também pode sofrer, passar pela dificuldade, passar pela adversidade, passar pela cruz. Pode passar e vai passar, vencer, porque você tudo pode naquele que te fortalece. O que Paulo está dizendo ali não é eu posso realizar tudo que eu quiser naquele que me fortalece. O que ele está dizendo ali é eu posso passar por qualquer circunstância naquele que me fortalece. E naquele momento ele estava em prisão, ele tinha um espinho na carne, ele estava ficando com a sua visão debilitada, ele estava injustamente sendo condenado, julgado, mantido preso, e ele falava, não tem problema, eu posso passar por tudo naquele que me fortalece. E ele já tinha mesmo passado por perseguição, por fome, por naufrágio, e ele tudo podia naquele que o fortalece. Nós também, nós só temos que entender o versículo dessa perspectiva. Jesus foi carpinteiro para nos dizer o seguinte, não se desespere com aquilo que você está passando, porque você está passando, vai passar, e em Jesus vai passar. Por isso Jesus foi carpinteiro. Ele sabia como iria morrer. E a Bíblia nos diz em Marcos 9:31 o seguinte: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Ele sempre soube que iria morrer e como iria morrer, mas ele não permitiu que isso o enlouquecesse, que isso lhe tirasse o foco, que isso lhe tirasse o seu propósito. Eu vou morrer para salvar a humanidade, e é isso que eu vou fazer. Não importa se eu vejo madeira, pregos, martelos, marretas todos os dias, eu vou chegar
aonde eu e o Pai e o Espírito resolvemos que eu chegaria. E eu vou redimir a humanidade. Senhor Jesus nos inspira na pessoa do seu Santo Espírito e nos leva a compreender, sim, tendo comunhão com Ele, nós passaremos por todas as circunstâncias, quer sejam boas, quer sejam más, e às vezes virão as coisas más também. O Senhor não nos prometeu um mar de rosas, não nos prometeu a todos que todo crente prosperaria, nunca adoeceria e nunca teria problema. Ele prometeu que estaria conosco. Ele enviou o Consolador e Ele está conosco até a consumação dos séculos, até Cristo voltar. E quando Ele voltar, aí é que vai ficar melhor, porque nós habitaremos com a Trindade Santa se manifestando na sua plenitude diante de nós. Você está passando por lutas? O seu mestre foi carpinteiro para te ensinar a olhar para aquilo que vem sobre você e dizer: no poder do Senhor eu venço esse negócio todo. Eu vencerei. Segundo lugar, Jesus foi carpinteiro para nos ensinar a vencer a ansiedade e a insegurança. A certeza da eternidade nos liberta da angústia e nos faz não temer a morte. Por que Jesus passou pela cruz? Porque Ele sabia que era a única maneira de nos salvar. Ele cumpriu o seu plano redentor. Por que isso não angustiava? Porque Ele sabia que não permaneceria morto, Ele ressuscitaria. Ele sempre soube que ressuscitaria. Ele é o sinal de Jonas, o único sinal que Ele disse que aquela geração incrédula receberia. Ele era o templo que seria destruído e reerguido em 3 dias. Ele sempre soube disso, e assim o foi. E Ele está nos dizendo: olhem para a eternidade, e vocês vão passar por toda e qualquer circunstância também. O problema é que nós temos olhos muito fixos nessa terra, e nós temos medo de perder as coisas dessa terra, e nos esquecemos que o Senhor nos chama para a eternidade, e lá nós temos um tesouro maravilhoso, uma coroa incorruptível. Sim, porque os atletas no tempo de Jesus corriam nos estádios por coroas corruptíveis, coroas de louro que secavam e caíam, mas nós estamos correndo por uma coroa incorruptível. Olhar para a eternidade nos faz seguir adiante. Jesus foi adiante, Ele sempre soube que ressuscitaria. E agora, nós temos que crer na mesma promessa de ressurreição. Eu vou passar por dificuldades? Vou. E talvez eu passe pela morte, porque se Jesus não volta na nossa geração, eu morrerei. Mas se Ele volta na minha geração, eu não morrerei. Mas se não voltar e eu morrer, não importa. Eu já tenho a certeza da ressurreição. A minha esperança não é vã, porque Cristo ressuscitou. Então, vai passar. Não importa o que seja, vai passar. Vai passar. Nós precisamos crer que vai passar. Precisamos ficar livres da ansiedade, porque isso tudo aqui é momentâneo, é passageiro, é importante, mas tome cuidado para o seu coração não ficar preso demais nessa terra. Lembra, 2,5 tribos de Israel não entraram na terra prometida. Por quê? Porque tinham o seu coração no mundo. É interessante, mas o deserto não foi tão ruim assim para Israel. Eles conseguiram enriquecer no deserto. Eles tinham saído do Egito e tinham saído com aquilo que as mulheres egípcias tinham dado para as mulheres hebreias. E elas saíram de lá com despojos ainda. Eles saíram com despojos do Egito. Mas o que aconteceu com aqueles despojos? Moisés se ausentou por um tempo na presença do Senhor. E o que aquele povo faz? Faz um bezerro de ouro. E Moisés, irado com aquele povo, uma ira santa e justa, ele destrói aquele bezerro, faz daquilo tudo pó, lança na água, e aquele povo bebe aquilo. Todo despojo virou ídolo, e o ídolo virou pó, e o pó virou nada. Mas ainda assim eles conseguiram juntar gado, eles conseguiram juntar coisas, eles conseguiram juntar posses, de tal maneira que quando eles estão para entrar na terra prometida, o que as 2,5 tribos dizem? Não, nós não vamos entrar, porque nós temos muito gado, muita coisa, não vai suportar todo mundo, a gente vai ficar aqui desse lado, fora da terra prometida, porque aqui é bom demais para o nosso gado. Olha que interessante. Sabemos nós que o Egito, ele é tipológico, ou seja, ele é figura
de quando nós também éramos escravos do pecado. E sabemos também que a caminhada do povo de Israel pelo deserto, ela é figura da nossa caminhada agora. E também sabemos que a entrada do povo de Israel na terra prometida é figura da nossa entrada na terra prometida, na Jerusalém celestial, na cidade santa. Se entendemos isso, vamos entender o seguinte: o deserto não foi ruim para aquele povo, de tal maneira que 2,5 tribos não entraram na terra prometida. Tome muito cuidado, porque esse deserto aqui não é de todo ruim assim como a gente pensa, não. E alguns podem ficar tão deslumbrados com o seu conforto, tecnologia, dinheiro, carreira e tudo mais, que não entrem na terra prometida. Então, vamos entender o seguinte: Jesus foi carpinteiro para nos ensinar a lidar com a nossa ansiedade. Você anda ocupado, pensativo, preocupado com coisas demais? Olhe para a eternidade, porque é lá que você vai passar a maioria do seu tempo. Aqui você pode chegar a viver 100 anos, mas o que são 100 anos se postos frente à eternidade? Então, lance fora toda a sua ansiedade, ponha tudo aos cuidados do Senhor. Ele foi carpinteiro para nos ensinar a lidar com as nossas mais terríveis ansiedades. O que é a ansiedade? Ansiedade é aquele receio de que algo vai acontecer lá na frente, aquele temor de que algo possa acontecer lá na frente. A gente nem sabe se vai, e a gente fica ansioso por coisas que a gente nem sabe se virão ou não virão. Fica ansioso com o futuro, fica ansioso com a aposentadoria, como é que vai ser lá, fica ansioso se vai ter o que comer daqui a não sei quantos anos, fica ansioso se os filhos vão se dar bem daqui a não sei quantos anos. Essa preocupação excessiva e pecaminosa, de tal maneira que Jesus nos manda não andar ansiosos de coisa alguma. E a gente nem sabe se aquilo vai acontecer ou não, pois Jesus olhava para a madeira, para o prego, para o martelo, para tudo aquilo, e ele sabia: vai acontecer. A cruz vai acontecer. E ainda assim ele não andou ansioso com aquilo. Ele só se preocupou com aquilo quando chegou o tempo de se preocupar com aquilo. Por isso Jesus foi carpinteiro, para nos ensinar essas coisas. Aprenda a se preocupar com as coisas no tempo em que elas vão chegar, e não 2 anos antes, 10 anos antes. E com Jesus nós venceremos essas coisas. Foi por isso que ele venceu na cruz, para que vencêssemos todas essas coisas. Em terceiro lugar, Jesus foi carpinteiro para nos ensinar que podemos vencer os nossos medos e traumas. Uma das coisas que mais se trata hoje são traumas e fobias. Todo comportamento que às vezes não está do jeito que as pessoas esperam, vamos entender qual é o trauma, vamos entender qual é a fobia. O medo. Às vezes alguém tem um determinado comportamento, nós precisamos descobrir o que aconteceu lá na infância para descobrir por que essa pessoa tem esse comportamento. Acho tão interessante que Jesus olhou para a mulher samaritana e é aquela história, né? 5 maridos já tiveste, o que tem não é seu. Ao invés de regredir aquela mulher com técnicas psicológicas ou dizer para ela: você tem esse comportamento porque quando você tinha 6 anos aconteceu isso na sua vida. Nada disso. Ele falou: agora você tem consciência de quem sou eu, vai e não peca mais. Quando ele olha para a mulher adúltera lá em João 8, alguém te apedrejou? Não, Senhor, nem tampouco eu, vai e não peques mais. Ele não disse assim: não, você é adúltera porque quando você tinha 8 anos, 7 anos, 10 anos, aconteceu isso, isso e aquilo, e você ficou traumatizada. Não, ele só falou o seguinte: está ótimo, agora você tem consciência do que você precisa ter, vai e não peques mais, eu te supro, eu sou o suficiente para mudar a sua vida. É isso que Jesus está dizendo para aquelas pessoas: eu sou suficiente, eu sou bastante para mudar a sua vida, não obstante o passado. Até grandes psicólogos desistiram dessa história de terapia de regressão, porque às vezes, regrediu a pessoa, e esse trem é complicado, porque o espiritismo gosta de usar isso. Engraçado que o pessoal que regride lá no espiritismo, nenhum era um lixeiro, um limpador de fossa, não. Um era rainha lá na França antiga, outro era da corte de não sei o quê. Todo mundo só era coisa boa antigamente, quando esse negócio é esquisito demais, né? Mas não é esse o ponto. Mesmo a psicologia desistiu disso, porque Freud mesmo virou e falou o seguinte: olha, tá bom, eu regrido e falo com o menino: olha, quando você tinha 5 anos aconteceu isso na sua vida, por isso que você é assim. Eu não lembro daí. Você está falando, mas eu não lembro.
Nós precisamos lidar com as nossas coisas, é agora. Nós precisamos lidar com aquilo que temos, com nossos traumas, agora. É agora. E Cristo é o bastante, é suficiente e é eficiente no tratamento dessas coisas todas. Ele não ficou traumatizado com a cruz, ele não ficou revoltado com a cruz, ele não virou um marginal por causa da cruz. Ele simplesmente olhou para tudo aquilo e disse: eu vou cumprir o propósito do Pai. E a gente tem que entender que na vida da gente tudo tem propósito. Hoje eu olho para trás e entendo muitas coisas da minha vida como absoluto propósito de Deus. E aquilo que um dia me fez ficar aborrecido, triste e revoltado, hoje é motivo de alegria para a minha vida. E é assim mesmo que as coisas funcionam. Se Jesus está presente conosco, nós vencemos. Talvez não da perspectiva desse mundo, mas superaremos todas as coisas. Vencemos os nossos traumas. Em Marcos 4:38, enquanto o barco estava prestes a ir a pique, nós lemos isso no começo do culto, Jesus dormia. Como que podia dormir em meio à tempestade, se a gente às vezes não dorme nem no meio da calmaria? Às vezes está tudo calmo e você arruma uma coisa para enfiar na cabeça para se preocupar, né? Para se preocupar. O Senhor podia dormir no meio da tempestade, porque Ele é o Senhor da tempestade, e Ele é o Senhor de todas as tempestades que vêm sobre a sua vida também. De posse desse conhecimento, entenda: não tem tamanho de trauma que Cristo não resolva, não tem tamanho de problema que Ele não possa intervir naquilo tudo e transformar aquilo em bênção para a nossa vida. E é o que normalmente Ele faz. É o que Ele faz. De repente algo que parecia insolúvel, impossível de resolver, vem Jesus e resolve de uma maneira espetacular. De repente, aquilo que parecia não ter saída, recebe a intervenção de Deus e as portas se abrem, a saída acontece. De repente, aquilo que você achava que ia tomar um rumo, não toma, porque Cristo age com uma providência maravilhosa, e as coisas simplesmente não chegam aonde você achava que elas iam chegar, porque o Senhor Jesus está com você. E se você é um servo dele, Ele está com você, no seu coração, na pessoa do Santo Espírito. Então entenda, nós podemos passar pelas circunstâncias, porque elas vão passar. Por isso Jesus foi carpinteiro, para nos ensinar que assim como Ele era capaz de vencer a coisa mais traumática que aconteceria na sua vida, nós somos capazes de vencer os traumas da nossa também, no poder dele. Você acha que a cruz não seria traumática para Cristo? Ele foi à cruz não porque fosse uma coisa boa, que Ele ia tirar de letra, porque não era. Ele foi à cruz por amor a mim e a você. Mas lembra? Ele foi cuspido, foi batido, espancado, humilhado, chicoteado. Era uma coisa tão estarrecedora que momentos antes dele ir para o julgamento e a cruz, ele foi para o Getsêmani, e o seu estado e a sua apreensão e o seu estado em fervor e oração atingiu um nível tão elevado que ele suou, mas não como a gente quando fica nervoso, ele suou gotas de sangue, algo extraordinário, incomum. Então não pense que a cruz foi uma coisa que Jesus sendo Deus tirou de letra. Gente, Ele se esvaziou da sua glória, Ele se fez homem, Ele se fez igual a nós, Ele foi à cruz, evento traumático que Ele venceu, e então Ele pode agir na nossa vida e nos fazer passar por qualquer circunstância. Não estou prometendo para você que Ele vai te livrar de todas as circunstâncias ruins, mas uma coisa eu tenho certeza: Ele estará com você, caminhará com você, passará com você, e um dia você vai olhar para trás e dizer: Senhor, o Senhor transformou todo esse mal em bem. Ou como diz o escritor bíblico, né? Foi-me bom ter passado por aflição. Ou como disse Jó, né? Antes eu te conhecia só de ouvir, mas depois de toda essa experiência, os meus olhos te veem. Ele via a Deus agora de uma perspectiva diferente.
Não que ele estivesse vendo Deus face a face, oh Deus, o Senhor está assim, o Senhor é desse jeito. Não, mas ele entendeu que agora ele tinha uma visão muito mais ampla, mais nítida, mais maravilhosa de quem Deus é, seus atributos, suas qualidades maravilhosas. Jesus foi carpinteiro para ensiná-lo a não desistir de viver. O importante é não desistir de caminhar. Haverá dias difíceis? Haverá. E haverá dias felizes. E se você prestar atenção, no correr da nossa vida nós temos mais dias felizes do que dias tristes. Mas o que a nossa natureza pecaminosa faz com a gente? Nos faz lembrar mais dos dias tristes. A gente ressalta mais os dias tristes. A gente destaca mais os dias tristes. Está errado. A gente tem que aprender a destacar mais os dias felizes. E por isso, não à toa, Paulo em Filipenses diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Parem de ressaltar, Filipenses 4:4. Parem de ressaltar o que é ruim. Comecem a destacar aquilo que traz alegria, aquilo que é bom. Não é assim? Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Jesus é a nossa esperança. A ressurreição é a promessa de que eu vou morar na glória. Não sei o que você está passando, mas vai passar. E Jesus foi carpinteiro para te ensinar a lidar com isso e dizer: eu venci por você e eu vou vencer com você. Com você. Jesus olhava para aqueles instrumentos que seriam os seus instrumentos de tortura e morte, mas eu tenho certeza, ele não olhava para eles assim, ele olhava para eles como os instrumentos que nos redimiriam. Vai valer a pena, Pai, porque eu vou redimir o povo que o Senhor comprou para mim. Eu vou redimir um povo que é especial para mim e que vai morar na glória conosco, com a Trindade Santa. Então, querido, coloca diante do Senhor o que quer que seja e com alegria viva com o Senhor. E daqui a pouco nós vamos cear. Já vamos cear. Que a ceia seja o seu estímulo e a sua lembrança, além de tudo aquilo que ela já simboliza, da cruz, da morte, da ressurreição, da vitória em Cristo Jesus, da lembrança de que Ele vai voltar, da vida eterna. Além de tudo isso, lembre-se também de que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Se vencemos é porque lutamos. Então tem luta, mas tem vitória. Só é vencedor aquele que luta. Aquele que está sempre deitado em berço esplêndido, sem nunca ter passado por lutas, por contratempos, por nada, não vence. Vence aquele que lutou. E em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Coloca o que quer que seja que te aflige diante do Senhor. E vamos orar ao Senhor, para que o seu exemplo de carpinteiro e de carpintaria nos inspirem para seguirmos, caminharmos, vivermos, passarmos por aquilo que tivermos que passar, louvando a Deus e glorificando, porque Ele é maravilhoso. Vamos curvar diante do Senhor agora.